Olá, meninos do sexto ano, esse é o Cadê Meu Ponto? Estou aqui, professor Juliano, e nessa semana vamos fazer a segunda semana do nosso volume 6. Eu vou chamar esse vídeo aqui de semana 22, sexto ano, semana 22, tá bom? Então é o seguinte, peguem sua apostila, volume 6, abram para mim na página 82, eu vou ler aqui para vocês alguns das habilidades que tem aqui. Vou explicar um pouco e em seguida vamos fazer as atividades. Primeiramente, é aqui, formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa. Formular hipóteses, ou seja, você se antecipar do assunto que vai ser tratado, tá bom? Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Depois, identificar o assunto de um texto. Identificar é, depois que lê o texto, saber do que se trata, né? Uma habilidade básica aí. Depois temos assim, localizar informações específicas no texto. Ou seja, imagino eu que as perguntas são a respeito do texto. Você vai tirar as respostas diretamente do texto. Depois temos aqui, utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas, verbo to be. Então é o am, is e o are. Né? Eu lembro que quando tínhamos aulas presenciais, eu cheguei a começar essa matéria com vocês. Será que vocês lembram disso? Bem, eu vou explicar mais. E aqui, por fim, tem assim o utilizar o presente contínuo, uma novidade aqui deste capítulo, e depois antecipar o sentido global de língua inglesa por inferências, que lembra muito a primeira habilidade, que era formular hipóteses. Logo a seguir, passamos para a página 83. E na página 83, na verdade, na página 82 começa a explicação do present continuous, e na página 83 a gente tem aqui alguns exemplos. Bem, deixa eu explicar. O present continuous, traduzido, o presente contínuo, presente progressivo, ele é aquilo que está acontecendo agora. Então preste bem atenção, que essa informação ela é muito importante. Quando uma frase está no presente contínuo, é porque ela está acontecendo neste momento. Uma palavra muito importante que aparece recorrente é a palavra now, que em português significa agora. Então eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, she's studying math. Bem, se eu estou usando essa estrutura, she is studying math, é porque ela está estudando matemática agora. A estrutura é a seguinte, ela tem o verbo to be, inclusive nas habilidades citava, e agora a gente está vendo novamente, que é o am, o is e o are. O am é para a primeira pessoa do singular. O is é para a terceira pessoa do singular. E o are são para segundas pessoas do singular e do plural, são para a primeira e terceira pessoa do plural. Bem, am, is e are. Então vai ter isso. E outra coisa importante, sempre depois do verbo principal, nesse exemplo, she is studying math, o verbo principal é study, ou seja, estudar. She is studying math. Sempre no final do verbo principal, ou seja, study, eu acrescento o I, o N e o G. E isso transforma essa palavra numa espécie de gerúndio, ou seja, em português a gente conhece como andando, cantando, ligando, dormindo, subindo, descendo, ou seja, essa estrutura de gerúndio. E aí, a tradução fica bem parecida mesmo com o português. Né? Ela está estudando matemática. Eu presumo que seja agora. Por isso que é o present continuous. Ok? Bem, vamos para as atividades. A número 1, você vai completar a sequência. Na verdade, essa frase é uma explicação da matéria e vocês vão completá-la para mim. Tá aí, o present. Qual dos present? Nós já vimos dois. O simple present e o present continuous. Ou seja, o simple present, eu vou retornar lá. Inclusive, nós vimos isso um pouco quando se tratava de verbo to be, a gente viu isso nas aulas presenciais. Mas, em geral, o simple present é aquela rotina da pessoa, né? É o hábito que a pessoa tem diariamente ou numa sequência determinada de tempo. Ou seja, se eu estudo matemática,
Eu estudo matemática na minha escola às segundas e terças-feiras. Ou seja, eu estou falando de uma determinada rotina. Em inglês, isso seria I study math, ok? Agora, se neste exato momento eu peguei um livro, estou estudando matemática, I am studying math, ok? Estou estudando matemática agora. Essa é a diferença. É uma rotina, ela acontece em um determinado período de tempo. A outra é algo que acontece no momento do agora. Ok. Aí completa para mim. O present, qual dos dois? Simple ou continuous? Né? É um tempo verbal que é utilizado para ajudar né, a descrever uma que está acontecendo no... Bem, se o tempo é presente, ele está acontecendo no... Né? Faça sua dedução. O que acabou de acontecer e continuará, ou seja, aquilo que acontece está acontecendo, né? Então aqui, na verdade, você tem que pensar um pouco aí em como completar isso. Vocês podem recorrer, inclusive, à internet para achar uma explicação. Muito provavelmente isso aqui foi retirado da internet. A 2, VOF. Então, aqui, ó, na forma negativa do presente contínuo, o not está antes do sujeito. Isso é verdadeiro ou falso? Então, o sujeito, vamos pegar aquele exemplo novamente. She is studying math. Como seria a negativa? Eu vou falar para vocês e vocês façam a dedução. She is not studying math. Ok? Depois disso, vocês respondam ou verdadeiro ou falso para mim. No presente contínuo do verbo to be, vem acompanhado com ing. Você coloca o ing aonde? Expliquei no início desse vídeo. Letra C. Na forma interrogativa, o verbo to be está antes do sujeito. Eu vou dar um exemplo aqui de interrogativo, de uma pergunta. Né? Eu quero perguntar se ela está estudando matemática agora. Então, é o seguinte. Is she studying math? Olha só como é que ficou aí o verbo to be na frase. E depois, o presente contínuo é uma ação que está acontecendo. Bem, essa parece ser bem fácil para vocês colocarem verdadeiro ou falso aí. Então, vocês vão se dar bem. Depois, aqui na número 3, complete as frases usando o presente contínuo. He is, e aí? He is, né? The dog is, ou seja, vocês têm aí o verbo principal, né? O verbo principal, né? O play, o sleep, study, o talk. E vocês vão colocar o I, o N e o G no final desse verbo. Né? E tira o to, porque o to aí, ele mostra que o verbo não está conjugado. Né? A atividade aí está jogando para vocês um verbo que não está conjugado, vocês vão conjugar para mim. A número 4, escreva as sentenças de forma negativa no presente contínuo. Existem muitas atividades que pedem para você fazer aquelas frases na negativa e também na interrogativa, que basta a negativa, tá bom? Vocês vão colocar o not, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui de frase negativa, né? Eu vou pegar aqui um livro, alright? Então eu tenho aqui I read a book. Eu leio o livro. Every day. Eu leio o livro todos os dias. Mas, uau! Olha só essa cena aqui. Ok, o que eu estou fazendo? I am reading a book. Só que agora eu quero fazer a negativa de I am reading a book. I am not reading a book. Ok? Só isso, eu acrescentei o not. Vocês vão fazer o mesmo nessa atividade, tá ok? Quando terminarem aí, tire uma foto para mim, manda para o meu WhatsApp pessoal ou para o meu e-mail profissional e a gente se vê aí na próxima aula. Quem gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal, pode fazer seus comentários e a gente se vê na próxima, ok? Bye, bye!